Não senti firmeza nesse boa tarde. Boa tarde. Eu não perguntei de novo, espera. Boa tarde a todos. Boa tarde. A gente faz voz de espírito, mas daqui a pouco vocês vão ver que vão para tosse. Nós vamos começar aqui para ver se o negócio está certo, cantando uma música evangélica que o padre se apropriou também e a gente fala que é espírita. Pronto? Pode pôr aí.
né, para mudar de posição. Vamos tentar ver se sai uma música da Bíblia da letra aqui. Põe aí, claro. Põe a letra aí que eu não sei a letra. A hora que for começar, pode começar. É? Só para ver se não vou apanhar esse negócio. Põe aqui. Tá aqui. Você quer baixar?
pessoal. Bom, vou começar então o seminário agradecendo aí a participação de vocês. Obrigado pelas inscrições. É um tema que ainda exerce um pouco de tabu, né, em algumas casas espíritas. Agradeço lá da família cristã por ter cedido aqui o espaço, aberto o espaço para a gente realizar esse estudo. A gente vai ter o Alessandro Marques, o Dr. João Lourenço e também o Afonso Moreira Júnior falando sobre este tema. E como vocês viram, o grupo vocal reencontra, que a gente agradece também, e agradecemos aos palestrantes por terem aceitado o nosso convite. Como de costume em evento espírita, né, a gente abre com uma prece. Vou pedir para o Sr. Antônio fazer essa gentileza. Jesus, Senhor e Mestre, mais uma vez estamos reunidos em vosso santo nome, rogando a sua bênção, a bênção do Pai através de vós, a fim de que nós possamos, na tarde de hoje, nos esclarecer um pouco mais a respeito da vossa doutrina. Auxilia-nos, Senhor, para que nós possamos alcançar o nosso objetivo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos, Pai, de todo mal, pois teu o poder, o reino, a glória, hoje e sempre. Graças a Deus. Eu estava tentando lembrar quando é que eu conheci o Antônio. Você lembra? Foi em 95, num evento da USE Distrital da Zona Norte, do Curubi, no Centro Espírita Pascoal Trobre. Alguns falam Trovelli. Até a dona Vilma, né, a presidente, ela já está na pátria espiritual. Foi um evento sobre assistência social. De lá para cá, a gente criou uma amizade, nem sempre juntos, né, por causa que cada um tem a sua atividade, mas nos últimos anos para cá, tenho feito bastante palestra aqui. Isso para ver a importância, né, do movimento espírita. Para a gente não ficar só dentro das nossas casas, né? Tem vida aí fora e tem muita gente fazendo bem, trabalhando pelo bem, fazendo bons trabalhos, como aqui lá da família cristã. O Dr. João Lourenço, eu conheci ele na FESP, olha que interessante, um curso de vídeo, lembra disso? Não lembro o nome do expositor, um curso que durou pouco, depois ele não foi o Vladimir. Era um cara da área de TV, ele era espírita e estava fazendo esse curso para ver se montava uma equipe de TV, isso que é década de 90, para ver se a FESP se mobilizava nesse quesito, né? Mas acabou não indo para frente. Mas ele era um cara muito bom na área de TV e tinha essa visão da divulgação através da TV que a gente está capengando nos dias de hoje, né? Como espíritas. A gente tem aí um canal de TV, rede muito maior, mas não tem acesso a todos, é só quem tem parabólica, a digital ainda, que é a menor, para ver que a gente às vezes ficou tão fechado nos nossos grupos e esquecemos de pensar na doutrina também para quem está lá fora. Né? Vamos cantar mais? Vamos. Pode ser mais duas? Pode. 3, 4, 5. O público pode fazer pedido ou não? Pegar surpresa, assim é bom, né? Vamos lá, vocal reencontro. Vocês viram que não estava bom, mas piora. A tendência é sempre piorar um pouco. Já que nós vamos ficar aqui um tempinho legal, é bom que a gente esteja aquecido, não é? Nessa música, que foi feita por um amigo meu, que tem um nome lindo, igual ao meu, Rubens. Olha que nome, né? Não é para qualquer um esse nome. Isso é enquanto eles preparam. Então vocês vão fazer o seguinte: quem não fizer, não participa da palestra, vai ter que ir embora. Na batidinha da música, nós vamos acompanhar fazendo assim, tudo bem? É uma música espírita, não tem problema. Pois não, boa tarde.
Tudo bem combinado? Tem gente que eu peço que não faça, porque tem problema de coordenação motora e vai ficar legal. Põe a música. Desde que esse microfone não fale de novo, esse nojento. Cadê o dedo? Cadê o dedo? Nós cantamos música evangélica, música católica, música espírita, música popular brasileira, música dos anos 60, música sertaneja. Depende muito do final, o que vai ter para comer, entendeu? Ô, colega! Já achou a música? Oi. Cadê os pedidos? Os pedidos de uma. Quem vai fazer? Vai, Paulo. Roberto Carlos? Roberto Roberto Carlos? É preciso para
É mesmo, se não souber saber viver, o negócio fica feio. Essa música está no repertório? Não pode ser uma outra do Roberto? Para a gente começar a palestra assim meio tranquilo. Tipo, quando eu quero falar com Deus. Não sei se sai, porque grupo vocal gripe. Então, a Miriam atleta. A Miriam canta também? Não, ela disse que não, essa tem várias mediunidades. Não é mediunidade, como é que você falou que era? A família dela canta, o tio dela compõe, que é uma coisa linda. Mentira minha? Seu Manuel tem umas músicas assim que eu sou apaixonado por ele. E por ele também. Bora lá. Depois disso a gente deixa vocês fazer a palestra, tudo bem? Vai ter que mudar o esquema. Pode ver esse netbook, eu vou jogar ele pela janela. Não, é para mudar a música. E quando ele faz isso, você tem que mudar a música. Eu acho que tem um dedinho de espírito lá dentro desse negócio que não funciona. Porque até mudar o aparelho vai demorar muito. Então põe outra do Roberto, que eu não vou falar o nome. É aquela lá que eu não sei o nome também. Então, tem centro espírita que não chama mais a gente, eu não sei porquê, entendeu? Compensação, tem uns que é tudo atrapalhado e a gente faz festa, baile. Não, deixa eu só explicar 2 segundos. É brincadeira, né? As casas espíritas, nós não somos de brincadeira. Porque o melhorzinho aqui baba. Tipo eu. Outra música do Roberto. É que eu descobri, há 30 anos atrás, quando eu fui para o Espiritismo, que a morte não existe. Aí eu fiquei feliz, aí não falei mais. Deixei de ter medo de espírito. Hoje eu trombo com eles assim, eu falo, meu Deus, que negócio gelado. Pode ser essa. Essa não deu defeito. Não é essa. Hoje eu estou tão em paz comigo, parece até que não faz sentido o que eu tenho chorado, o que eu tenho sofrido. Hoje eu olhei no céu da minha janela, vi no meu coração a presença tão bela de Jesus sorrindo e dizendo pra mim: vem, deposite em minhas mãos todos os seus problemas, levante esse olhar, não chore, não tema, não pegue essa fé que você tem em mim. Vem a mim, se alimenta do pão da vida. Quem segue os meus passos não sente as feridas, tem a paz que eu dou, é feliz enfim. Senhor, perdoai meus pecados, me aceite ao seu lado, me deixa tocar o seu manto sagrado, é a graça que eu peço, terei na sua luz. Senhor, quem sou eu pra quem tens em minha morada, mais um fio de sua luz numa telha quebrada, ilumina uma vida pra sempre, Jesus. Jesus Salvador, Jesus Salvador.
Jesus Salvador, Jesus Salvador. Senhor, consolai os que choram, curai os que sofrem nas ruas, nos guetos, nos becos escuros, na chuva, no frio, sem teto e sem pão. Piedade daqueles que pensam que a felicidade, a riqueza, o poder, ser feliz na verdade é quem tem Jesus dentro do coração. Jesus Salvador, Jesus Salvador, Jesus Salvador, Jesus Salvador. Senhor, perdoai meus pecados, me aceite ao seu lado, me deixa tocar o seu manto sagrado. É a graça que eu peço, terei na sua luz. Senhor, quem sou eu pra quem fez em minha morada, mais um fio de sua luz, numa teia quebrada, ilumina uma vida pra sempre, Jesus. Jesus Salvador, Jesus Salvador, Jesus Salvador. Já vi que o Afonso chegou, né? Depois tem mais, né? Depende da cerveja. Bom, vou chamar aqui o Alessandro Max. Ele é psicólogo, participa lá com o Nando Garcia na Rádio Boa Nova, do programa Portal da Manhã, todas as segundas, né? Agora de quarta. Domingo pra Quarta, segunda. não, agora de quarta pra quinta. Mudou? Então, desculpa. De quarta-feira, de terça pra quarta. Quarta pra quinta. Quarta pra Quarta quinta. pra quinta. 23h30. É durante a semana. O Alessandro, ele tem uma ótica bem legal, bem interessante e com certeza vocês vão gostar, ainda mais dentro desse tema que precisa de muito esclarecimento e visão bem aberta. Fica à vontade. Vamos baixar. Tá dando pra ver aí? Dá pra me escutar? Boa tarde a todos. Boa tarde. Quero agradecer ao Bishop Paulo Roberto, a casa. Realmente é um tema que me fez pesquisar bastante, me fez estudar nesses últimos tempos bastante. Quero agradecer a espiritualidade por me dar essa oportunidade de estar aqui com vocês nesse momento, de alguma forma que a gente possa confraternizar, né? Que a gente consiga tirar alguns rótulos, preconceitos, que a gente consiga sair de um ponto para cima, sempre para cima, crescendo, evoluindo, né? Dentro desse processo, dentro dessa visão. Kardec traz muitos conhecimentos, muitos pontos de transformação e de elucidação que a gente ainda não está conseguindo colocar efetivamente na prática, mas creio eu que com fé e determinação a gente vai aos pouquinhos, né, dando esses passos. Né? Falar de vida, de morte ou de sexualidade são pontos extremamente dogmatizados dentro da nossa sociedade como um todo. E aqui a gente está fazendo um recorte dentro da sexualidade.
Então a gente precisa ter uma ótica, né, um pouco mais aprofundada, um pouco mais meticulosa, com detalhes. Então eu estou junto, né, do que foi convidado, do que eu posso passar. Eu não consigo entrar na homossexualidade sem pensar em falar um pouco da sexualidade, né? Sem pensar que existe uma série... Melhor aqui assim? Eu prefiro sem, mas ok. Melhor aí no fundo? Fica melhor para vocês aí no fundo? Ok. Então, antes de começar, eu quero propor um minuto de silêncio, para que a gente faça essa interiorização, e nesse minuto de silêncio a gente encontre o nosso eixo. Esse eixo que é um ponto central, um ponto de equilíbrio dentro de nós, né? Então utilizem da respiração, tentem de alguma forma fechar os olhos, acalmar e aquietar, deixar que esse fluxo do canto que foi propiciado pela música nos harmonizar e nos equilibrar. Nós todos aqui neste momento somos um único corpo. Vamos voltando. Este um único minuto de silêncio nos alinha e nos conecta coração a coração, mente a mente, e nos possibilita que falemos uma língua única, pelo menos tentamos expressar dessa seguinte forma. Então, eu vou ter que falar um pouquinho de espiritualidade. Essa faz parte da minha trajetória, né? Então, antes de chegar na psicologia, eu conheci a espiritualidade como um todo, inclusive o kardecismo, né? Então, é uma das coisas que até tenho aprendido muito com o Sebastião Camargo, que é assim, nós somos espíritos num processo de evolução, né? Então, até um rótulo como espíritas também fica pequeno dentro dessa imensidão que é o crescimento do ser humano. A psicologia, que fez parte da minha trajetória, trazer um pouquinho, tentar pelo menos trazer essa visão da psicologia, introduzir junto com isso. PERSOC é uma metodologia, também foi uma ferramenta que surgiu ao longo do meu desenvolvimento, do meu estudo, e ela vem agregando uma visão bem de aprofundamento e desenvolvimento do ser humano, né? Então é uma metodologia que foi canalizada pela linguagem de quem trouxe, mas não deixa de ser um processo mediúnico que foi trazido também muitos ensinos e muitos estudos. Constelação familiar, que é uma ferramenta que eu trabalho, eu e minha esposa, ela está me dando suporte ali atrás para algumas coisas, no sentido técnico, e nós trabalhamos com essa ferramenta e também tentar puxar através dessa linguagem, né? Fazer um fio, passar por essas metodologias para trazer uma linguagem pelo menos um pouco mais unificada. Primeira coisa importante que a gente precisa lapidar em nosso coração, porque a nossa sociedade está permeada por esses três aspectos que precisam ser constantemente. A gente precisa estar com a nossa mente muito atenta para não cair em críticas, julgamentos e acusações. Isso para o mundo externo, né? Sem levar em consideração que nós fazemos isso, toda vez que eu faço isso do lado de fora, inevitavelmente eu também crio e trago isso para o meu universo pessoal. Ou seja, se eu critico do lugar de fora, eu estou me criticando também. Se eu julgo alguém do lado de fora, eu estou me julgando também. Se eu acuso alguém do lado de fora, há uma acusação também para mim, né? E aí é preciso que a gente tenha essa delicadeza, até porque estaremos falando de um assunto bem sutil,
E às vezes os pontos de vista ainda não convergem para o mesmo lugar. Às vezes a minha opinião pode ser diferente do Dr. João Lourenço, né? Como do outro palestrante, pode ser que não convirjam, mas que a gente possa tentar ter o ponto principal, que é aprendizado, evolução, desenvolvimento, crescimento pessoal, e que a gente consiga achar sempre o positivo de cada pessoa, cada circunstância e cada momento, porque todos esses aspectos é o que gera normalmente o que as pessoas normalmente não querem: negatividade, né? Então, quando a gente critica, quando a gente julga, quando a gente acusa, nós baixamos o nosso teor vibracional, nós baixamos o nosso potencial intelectual, nós baixamos a nossa vibração emocional para uma frequência que normalmente gera um arrastamento, e dentro da nossa sociedade isso é muito presente, né? Você vai numa fila de banco, está todo mundo reclamando porque está demorando, você pega trânsito, começa a reclamar, é buzina, né? Então vão olhando as diversas circunstâncias, e isso tudo tem a ver com a vida. Sexualidade tem a ver com a vida. Ninguém chegou nesse planeta sem que tenha passado pelo canal da sexualidade, ok? Vamos pedir para ela ler para a gente. Não é saudável mergulhar em comportamentos extremados. De toda maneira, instinto e ou desejo sexual são inerentes à própria condição humana. São atributos que se referem aos indivíduos domiciliados na Terra. Por isso, não merecem críticas ou censuras, mas estudo, exame e reflexão, até que todos nós possamos encontrar o equilíbrio sugerido por Paulo de Tarso. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Do livro Estamos Prontos, de Francisco do Espírito Santo Neto, ditado por Hamed. Só que exemplifica já um ponto de partida para a gente olhar, né, do que eu estava falando, um pouquinho da crítica, do julgamento. Então, todos nós, não é um único específico, né? E sempre que a gente tem comportamentos extremados, ele vai estar, de alguma forma, mostrando que existe alguma coisa em nós, né? Existe um guia espiritual chamado Sri Satya Prem Baba, ao qual eu normalmente estudo bastante com ele, e ele nos ensina que, assim, a partir do momento que você tem, o outro pode ter uma penca de defeitos, mas se aquele defeito específico dele começar a tocar o seu coração, tocar você, olhe para a dificuldade em você. Cada um pode mudar a si mesmo, não pode mudar o outro. E a sua mudança interna é que pode gerar mudança no outro. A minha mudança normalmente gera mudança ao decorrer, porque eu vou mudar meus comportamentos, minhas atitudes, meus pensamentos, e consecutivamente eu vou ter uma nova forma, uma nova visão do mundo. Agora, se eu impor ao outro, isso praticamente é impossível. O outro pode até em determinado momento até fazer algumas coisas ao longo de algum tempo, mas isso nunca vai ser de boa vontade interna, nunca vai ser de algo realmente validado. Às vezes por submissão, por muito ódio interno, né? Até o momento que a pessoa vai se rebelar e as coisas vão criar algum tipo de adversidade. Então, quando a gente começa a mudar por dentro, por nós mesmos, sem querer que o outro mude, as coisas começam a efetivamente mudar. E aí a gente começa a ver a transformação que nós, cada um, como célula individual dentro desse planeta, podemos fazer e arquitetar junto com essa mudança planetária que está chegando. Estou sempre lhe convidando a observar as suas mágoas e ressentimentos para identificar o ponto onde o amor foi distorcido dentro de você, ou seja, o momento no qual você esqueceu que é a própria fonte do amor e passou a acreditar que é carente. Nesse ponto nasceu a vítima e toda a destruição que ela gera. Porém, chegou o momento no qual não há mais tempo para alimentar esse sofrimento e lamentar pelas suas mazelas, pois não há mais tempo para desunião. Ou você se une, ou você se une. Essa é a essência do caminho do coração, criar união. Mas isso só é possível através da renúncia do julgamento e da acusação. Sri Prem Baba. Vem só a confirmar o que eu já estava falando. Esse ponto interno, que é uma das coisas que o Bessor traz, né? Todas as dores estão pautadas praticamente numa raiz. E essa raiz é a carência da humanidade na atualidade.
nós nos achamos separados da espiritualidade, nos achamos separados desse grande Criador. E nesse momento, nós começamos, quando sentimos essa ausência de conexão, nós criamos todo esse início da carência que vai gerando um desdobramento. E esse desdobramento vai criando inúmeras dores e sofrimentos. Eu preciso voltar na minha infância, eu preciso voltar em vidas passadas. O ponto de partida mais importante, aqui e agora. Você só tem a possibilidade de fazer transformações efetivas no aqui e agora. Mas a minha encarnação passada, minha infância, meu pai, minha mãe. Eu não tenho como mudar o passado. São fatos que ocorreram, que me trouxeram até onde eu estou. Mas eu posso mudar a minha visão frente a esses fatos. Eu posso fazer uma transformação ético-moral, eu posso fazer uma transformação interna de valores, a olhar para esse passado, a olhar para essas circunstâncias das quais, de alguma forma, eu passei por algumas adversidades, porque neste planeta, um plano de duas polaridades que estão sempre em conflito, que a gente está falando de sexualidade, ok? Então, sexo, no caso, masculino e feminino, há uma guerra entre essas polaridades, né? Quem domina quem se submete a quem, né? Então é importante a gente entender essa linguagem, né? Que de repente seu papai e sua mamãe lá atrás tiveram uma série de conflitos e adversidades e a gente não sabe que a gente tentou se meter em alguns assuntos que não nos cabem. Isso é uma parte da linguagem da constelação. Nos cabe ser filhos destes e respeitar que eles vieram antes e que de alguma forma, dentro da linguagem do que eles puderam nos dar, né? Não há o que se transformar naquele contexto, mas há o que se fazer no sentido de olhar para esse pai e para essa mãe com respeito, com dignidade, sabendo que você é filho e fruto desta união, né? Porque dentro dessa metodologia a gente também vai achar uma outra coisa que assim, a gente só chega efetivamente à conexão com o Pai Celestial, com a força divina, quando a gente consegue honrar esses portais que foram pai e mãe. Quando a gente não consegue honrar pai e mãe efetivamente, eu crio uma cisão dentro de mim. E essa cisão é que gera todas essas adversidades de alguma forma, porque eu fico com a minha mente polarizada. O que é uma mente polarizada? Minha subjetividade e minha objetividade. Uma mente subjetiva, que está polarizada, ela está presa a visões distorcidas, visões que muitas vezes a criança entendeu equivocadamente de algumas circunstâncias lá atrás. Só que nessa atualidade, como adulto agora, eu tenho a condição, porque na verdade assim, a ferida inicial ela é reeditada na infância, na adolescência, quando o início da sexualidade começa a brotar em todos nós, essa ferida ela é reeditada de novo e ela é convidada a gente começar a ter uma nova postura. Só que ainda temos um grau de evolução ainda no momento da adolescência, ainda tem uma série de conflitos, eu quero ser aceito, eu quero, né, do mundo, eu estou querendo uma série de coisas, a carência começa a gritar. E esses pontos de carência precisam ser ressignificados. E aí, na atualidade, depois de dependendo de quem, acho que uma média, estou falando aqui pela média da idade das pessoas que estão aqui. Né? Então, a pessoa começa a ter o que é um julgamento, aqui não mais um julgamento no sentido de julgamento social, mas começa a discernir o que está sendo bom, o que não está sendo ruim, as adversidades que a vida dela começam a convidar ela a se reestruturar, porque quem de alguma forma está fazendo um estudo como a gente está fazendo aqui, é porque de alguma forma, algum lugar dentro de nós começou a doer. Muito difícil alguém chegar numa casa espírita, em qualquer local, sem que, principalmente frente à espiritualidade, sem que antes tenha doído o cara. Normalmente a gente vem pela dor, não vem pelo amor. Que é uma das coisas que Deus queira, né, a gente consiga acordar esse lugar dentro do nosso coração. Então a dor bateu, né, então a gente precisa chamar o que? A nossa autorresponsabilidade, para que a gente veja quais são as nossas parcelas frente às adversidades que a vida está nos apresentando. Lembra, todo mundo tem defeitos, mas eu só tenho como mudar na minha parcela. Pode ser que o outro tenha um caminhão de defeitos, mas o meu chefe, meu marido, minha esposa, meu filho, né? Se eu mudo, quanticamente, eu emito
uma nova frequência. Se eu me mantenho numa frequência baixa, numa frequência densa, né, esses materiais eles vêm à tona e eu tenho que lapidá-los. Esse é o convite da vida. Não há enfermidade mais grave do que aquela que não reconhece sua virulência. A nossa maior ignorância é não perceber que, ao medir as atitudes humanas, utilizamos nossa visão, que, embora só alcance um palmo adiante, julga coisas que estão a quilômetros de distância. Devemos respeitar a realidade de todos e lembrar que grande parte do mundo está fora do nosso campo visual e da nossa capacidade de discernir o mundo exterior. De acordo com os estudos do comportamento, os que se sentem afrontados pela presença de homossexuais devem buscar no âmago de si mesmo certos conteúdos ignorados de sua sexualidade e questionar-se sobre as razões que justificam tal afronta. Ao contrário dos homofóbicos e preconceituosos, indivíduos em paz com seus caracteres sexuais aceitam a sexualidade de outrem com respeito e naturalidade. Respeito é diferente de adesão. Somente com respeito é que poderemos ter uma sociedade mais justa e igualitária, como esclarece o grande Agostinho de Hipona, na afirmação: na essência somos iguais, nas diferenças nos respeitamos. Acho que não precisaria falar muito aqui, porque as próprias palavras aqui já dizem, né? Eu peguei esse tópico especificamente referente à homossexualidade, mas isso a gente poderia tirar a homossexualidade e colocar para qualquer tipo de preconceito. Não há necessidade de rotulações, ok? Me faço claro nesse sentido, que há possibilidade de a gente transformar esse texto para qualquer tipo de situação, qualquer tipo de adversidade que eu tenha uma visão extremada. E aqui, né, a sexualidade outrem, respeito é diferente de adesão, ok? Não tem, quando a gente fala assim, uma visão equânime, vamos dizer assim, a visão equânime é uma mente que está alinhada consigo mesma e que não julga o outro, mas que de alguma forma também consegue ver que existe uma dor e um sofrimento que aquele precisa também de alguma forma. E aqui a gente pode trazer vários aspectos de somatória. No caso, a compaixão, ela pode nascer desse fruto dessa visão equânime, onde eu consigo trazer a possibilidade de um olhar, né, de unicidade, mas ao mesmo tempo a visão equânime traz a minha unicidade. E a proposta é união, ok? Então, quando eu tenho a minha mente unificada comigo mesmo, aí eu posso começar a perceber as diversidades. Cada um de vocês, segundo até o despertar da consciência, existe dentro do meu universo e eu existo dentro do universo de cada um de vocês. Isso a gente está falando aqui. Ah, legal, todo mundo se abraça, se beija, aí a gente sai lá na rua. Mas, na verdade, essa visão equânime é para todo o planeta, para tudo e todas as coisas, como Kardec fala. É tudo e todas as coisas. Esse microfone, essa roupa, isso aqui se transforma numa fonte de vida. Então, a gente começa a aprender a ter respeito por cada fonte de vida. Eu só posso estar aqui de pé graças a todo o sistema biológico que se uniu para formar esse aparelho. E esse aparelho, de alguma forma, está aqui a serviço para conseguir manifestar um alinhamento de pensamentos, sensações e sentimentos. Por conta de todo esse trabalho. E todos nós, de alguma forma, sempre manifestamos isso na vida. Mas para isso a gente precisa entender aonde fica a nossa parcela de responsabilidade. Atos e atitudes não acontecem por acaso. Nossa conduta atual reflete as experiências de ontem, e suas estruturas estão presas na vastidão dos tempos. Em momento algum, nos separamos completamente de nossas raízes. Estamos junto delas para sempre, e elas nos inserem no presente. Isso não significa, contudo, que os seres humanos devam lançar-se sobre tais pulsões ou deixar-se dominar ou escravizar por elas, pois o objetivo da humanidade é o desenvolvimento e o progresso. E nós não conseguiremos atingir tais objetivos enquanto estivermos dominados por nossas tendências inconscientes, que nos conduzem automaticamente a comportamentos multimilenares. Seriam essas tendências, né, que nos levam a um arrastamento ao
mal. Segundo o que a gente viu já com Kardec, o mal não existe, é o bem não compreendido. Mas existe muita dor e sofrimento por conta desse bem não compreendido. Então que a gente consiga se convidar a estar cada vez mais com a mente nessa frequência, para podermos dar esse salto. Quando é que a gente dá esse salto? Quando a gente se permite compreender. A compreensão é o primeiro passo, né? Então a compreensão e o discernimento fazem parte dessa trama interna da mente. Buda nos ensina a pensar de uma forma mais equânime, como eu trouxe da outra forma também, né? O que é uma mente equânime? Ela tem um objetivo. Qual é o seu objetivo na sua vida? O que te faz levantar diariamente? Quando a gente não sabe os nossos objetivos, a gente começa a se perder. Quando a gente não sabe as nossas raízes, a gente também começa a se perder. E muitas vezes, para se fazer parte a essas raízes, no caso da linguagem da constelação, nós começamos a reproduzir tendências antigas. Se a gente for pegar uma linha de tempo, né, no processo evolutivo da humanidade, nós ainda somos muito animalizados. Quando a gente começa a falar no quesito sexualidade, esse é o ponto que nos liga mais próximo ainda à parte animal, ou a alguma distância nesse sentido. Temos que nos reproduzir para manter a nossa espécie, né? Não estou tentando fazer uma visão de desenvolvimento, não é darwiniana nem nada, não estou defendendo nenhum processo de desenvolvimento, mas como seres humanos temos uma parte que é espiritual, mas temos também uma parte que é animal, que é onde nós nos manifestamos instintivamente. Este instinto, ele nos leva a manifestar nosso desejo, vamos dizer assim. Ele é onde ele começa a movimentar o nosso desejo sexual, vamos dizer assim. E é aqui que a gente precisa entender que as funções antigas, que é o que a gente precisa lapidar e ressignificar, nesse sentido, que são funções arcaicas, normalmente, às vezes, funções de instinto de sobrevivência. Alguém entra no nosso ambiente, a gente tem um aspecto territorialista, eu rosno, né? Não vou mostrar os dentes dessa forma, mas eu fecho, eu endureço, eu começo a ter uma série de comportamentos desse cara aqui, eu tenho que tomar cuidado, essa pessoa aqui, não sei. Isso é um movimento instintivo de defesa, quando eu me sinto ameaçado. A mesma coisa, se eu estou aqui, né, meus hormônios sexuais começam a borbulhar, passa uma mulher e eu estou nessa conexão, meu instinto me leva. Ou se eu tiver a minha libido invertida, eu posso ir atrás de um homem, no meu caso. Ok? É isso que a gente precisa compreender quando a gente fala um pouco da homossexualidade. Existe um instinto interno que impulsiona. E é esse instinto que faz parte desse processo que a gente precisa ir lapidando e ressignificando. Estamos num processo de evolução planetária. Então, os animais, vamos lá, o mineral, os animais, os vegetais, mineral, vegetal, animal, pré-humano e humano. Esse é o ciclo que Kardec nos traz, de processo de evolução, onde o princípio inteligente ele desce, faz todo esse trajeto até chegar em nós. E todo esse trajeto faz um processo de evolução dentro de nós. Então, dentro de nós existem todos esses aspectos. Aspectos minerais, vegetais, animais, pré-humanos. E dentro de nós, sim, existem também inúmeros quesitos humanos, né? Então, a gente está sempre trocando. Só de estarmos aqui respirando o mesmo ambiente, estamos trocando quesitos de cunho de cada um, de cada ser humano. O ar fica impregnado com o que cada um é. Então somos preenchidos também por seres humanos. Só que quando isso gera um processo de animalização, eu começo a vampirizar o outro. Eu começo nas relações, ter relações doentes. Essas relações precisam ser lapidadas e ressignificadas. Saber que a gente tem uma fonte inesgotável no planeta dessas fontes de energia. Eu não preciso me atrelar a outras pessoas. Divaldo Franco, em uma das palestras que eu estava assistindo sobre a questão de homossexualidade, ele fala que na atualidade
devido a esse boom sexual que ocorreu, há uma grande tendência de distorções da sexualidade, né? E uma... como vou usar a palavra aqui? Um estímulo exacerbado para esses desvios na atualidade. Então precisamos estar atentos e termos a integridade interna para não se deixar arrastar por esses aspectos. Ok? Me faço claro? E aí aqui entra uma coisa que é imprescindível, porque esses aspectos que eu estou falando que fazem um arrastamento, utilizam basicamente da inteligência. E quando a inteligência não está a serviço da vida, quando sua mente está impregnada daquela parte instintiva, muitas vezes o nosso pensamento ele se transforma em pensamentos distorcidos. Uma sociedade que está num processo de desenvolvimento tecnológico, como nós estamos na atualidade, que não tem um desenvolvimento moral e ético adequado, normalmente ela começa a corromper situações. Sebastião fala para a gente usar algumas palavras para não machucar as consciências. Às vezes é difícil a gente ver. É difícil você perceber que às vezes você é estimulado a fazer coisas as quais você não é da sua índole. E é isso que a gente precisa começar a observar. A inteligência, quando ela não está a serviço da vida, a serviço do bem, ela começa inclusive a utilizar todo o repertório. A gente pode estudar, vamos pegar um repertório como Kardec, estudar ele, decorar, como é o que a gente tem visto aí, né, que a gente tem escutado na questão da obsessão. Muitos dos processos da espiritualidade não percebem o quanto eles são organizados no sentido de o lado, vamos dizer assim, das trevas. Não existe isso, mas existe um lado que ainda não quer caminhar, né, a rebeldia não quer crescer, essa infantilidade espiritual que ainda não está querendo dar os passos que poderia dar, que ainda se mantém atrelado a querer manter esses jogos de acusação, esses jogos de crítica, esses jogos, né? Então, quando não há uma devida fonte do seu pensamento atrelado a esse estímulo pela vida, às vezes a gente se vê vendido por pensamentos que normalmente não geram crescimento. E aí quando a gente se pega em determinado momento, depois percebendo que a gente foi conduzido, que a nossa inocência foi conduzida para algumas coisas de desvio, aí a gente quer se vingar. Aí isso transforma num ciclo sem fim. E aí esses ciclos vão criando cada vez mais dor e sofrimento. Então precisamos atrelar a nossa inteligência a serviço da vida, sempre pautados no processo de evolução. Então os desenvolvimentos psicoemocionais e sexuais também passam por essas transformações dentro do campo da moral. Então a gente vai chegar num processo de desenvolvimento da nossa sexualidade, vamos confrontar a nossa sexualidade em algum momento e rever esses conceitos. Os espíritos estabelecem seus ritmos de evolução na senda do aperfeiçoamento intelecto-moral. Alguns são mais ágeis para compreender e respeitar os mecanismos da evolução estabelecidos pela lei divina. Outros tentam enganar a si mesmos e as leis morais que regem suas consciências, para tirar proveito da ignorância ou do sofrimento do seu próximo. Cabe a cada um cuidar de sua evolução, sendo disciplinado e compreensivo para com o seu próximo, porque no tocante à vida sexual, Jesus foi objetivo ao demonstrar que ninguém pode atirar a primeira pedra. Acho que já falei um pouquinho disso. Aí a gente tem esse outro tópico que também é muito importante dentro do que a gente vai estar olhando aí para a sociedade. O quanto se vende erotização a todos os lugares. A televisão pipoca isso, né? Eu não estou aqui para falar mal de ninguém. Só que eles são fatos. Vamos olhar os fatos. Esses fatos, o problema é quando a gente se deixa levar por esses fatos. Lembra que eu falei do pensamento e a gente está atento aos pensamentos? Quando a gente não está atento aos pensamentos, se você não pensa, alguém pensa por você. E é isso que Kardec veio nos trazendo como uma fonte de transformação.
como é que a gente consegue pensar em meio a um arrastamento social sem que isso gere mais conflitos, sem que isso gere guerras, ok? Porque essa sociedade que nós estamos inseridos na atualidade, ela vende e vive disso. Quando você menos espera, você compra um apartamento, você nem sabe por quê. Quando você menos espera, você compra um carro. Quando você menos espera, você entrou dentro de uma loja, o vendedor fez você comprar uma série de coisas. Nossa, mas compra tem a ver com sexo? Tem tudo a ver com sexo, tem prazer. Entende? A gente tem uma questão de prazeres. E quando a gente está castrado psicologicamente, essa castração vai gerando outras necessidades. Eu começo a comer compulsivamente, eu começo a falar compulsivamente, eu começo a gerar outros tipos de compulsões, porque eu não consigo exercer na vida o que eu trouxe. Porque cada um de nós trouxe um grande presente para a vida. E aí quando a gente não consegue manifestar esse presente, a gente começa a ficar angustiado, começa a ficar ou desmotivado, vai gerando N distorções. E aí entra o jogo do comércio na vida, que é onde normalmente a gente precisa rever essa necessidade compulsiva de compra. Tememos repensar nossos padrões sexuais com receio de que eles estejam completamente inválidos ou obsoletos, engalfinhando-nos profundamente neles e perdemos muitos anos defendendo-os com todas as forças. É compreensível que não queiramos nos sentir vazios e frustrados. Por isso, em muitas ocasiões, relutamos legitimar nossos valores íntimos, negando sua invalidade e esterilidade. Quem nega ter traços agressivos e libidinosos em sua intimidade, termina, no fundo, escamoteando, mas potencializa sua agressividade e sexualidade na vida social. Isso tudo faz parte de nossa estrutura psicológica e de nosso grau evolutivo. Homens, sem que percebam, vivem numa enorme feira social de produtos eróticos. Eles compram o erotismo dos filmes atuais, das modas e figurinos, das roupas íntimas, dos modelos e manequins, das literaturas e artes, dos trajes de banho. Sem se dar conta, dizem possuir uma postura sexy ou um poder sex appeal, ignorando o significado desse termo, mas apontam e julgam horrorizados os indivíduos lascivos. Algumas expressões são evasivas ou paliativas. São subterfúgios inventados pelo homem para que ele não entre em contato com os significados reais de certos fatos externos. Existem meios hábeis e sutis para escamotearmos a verdadeira razão de determinados comportamentos. Como, por exemplo, muitos indivíduos dizem: sexo é uma forma de aliviar um dia estressante. Casais só se reconciliam na cama. Consegue entender quando eu falo que a inteligência, muitas vezes desorganizada, ela gera uma inteligência muito grande, ela gera distorções a favor do que ela quer. E aqui a gente precisa conseguir entender o que a gente quer para nós. Eu preciso correr, só tem 5 minutos? Só 5, ok, gente. O relacionamento com o parceiro sexual é ao mesmo tempo causa e efeito de nosso equilíbrio psíquico. Esta relação envolve energias ligadas à manutenção e qualificação da vida. Sendo assim, todo comportamento ligado ao sexo que não respeite este princípio é um ato de agressão contra as pessoas que o praticam e contra a própria vida. Além do mais, esta relação se dá não entre um sujeito e um objeto, mas entre dois sujeitos, duas personalidades que se envolvem na troca de energias mais sutis do psiquismo humano. Daí a profunda interação entre sexualidade e afetividade. Como nos diz Emmanuel, em Vida e Sexo, capítulo 6, a afeição erradamente orientada, através do compromisso escarnecido, cobre o mundo de vítimas. Sexo entre os humanos é relação de compromisso, é troca de afeto. Tudo que ficarmos devendo ao outro em nível afetivo, tais como carinho, atenção, expectativas, pode criar frustração, desencanto, reação agressiva e todo o desequilíbrio que causarmos ao outro voltará para nós pelo efeito bumerangue da lei de ação e reação. Eu vou encerrar por aqui falando só uma coisa que é importantíssima dentro desse contexto.
não vou conseguir entrar dentro da parte da homossexualidade que eu trouxe, mas eu acredito que os dois próximos palestrantes vão conseguir explanar muito melhor algumas coisas que eu não trouxe. Porque é uma continuidade. Então, aqui o que eu posso dizer dentro desse contexto, que assim, esse efeito bumerangue é entender que dentro da minha relação, todas as pessoas às quais eu me relacionar sexualmente, seja um simples beijo, eu estou conectado efetivamente a esta pessoa. Meu ex, o falecido, não existe isso, gente. Você só é quem você é graças a todas as pessoas que passaram pela sua vida. Desde, de repente, lá quando você era pequenininho, de repente você deu um beijinho no amiguinho, na amiguinha. Isso tudo influencia em quem você é, em como você reage, como você age na vida. Ok? Então, acho que os dois próximos palestrantes darão continuidade. Ok? Depois a gente vai ter ainda perguntas e respostas, aí dá para ampliar mais o tema. Agora a gente vai ter o Afonso Moreira Júnior. Cadê o? Ele que apresenta lá na Rádio Consciência Espírita, ele é publicitário, escritor, trabalhador lá da FESP, Federação Espírita do Estado de São Paulo, e vai continuar com este tema, alma de mulher em corpo de homem. Isso, Afonso, seja bem-vindo. Obrigado, Cláudio. Meus amigos, boa tarde a todos. Graças a Deus nós estamos recebendo a companhia de companheiros estudiosos desta questão, que é tão importante para o nosso dia a dia, abrindo os nossos olhos à luz da doutrina espírita, que é nosso farol, que é nosso guia, que nos traz esperança, consolação e esclarecimento. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer à diretoria da casa a oportunidade que nos dá, na tarde de hoje, de trazer, por que não dizer, o nosso testemunho em relação à questão do homossexual, ou seja, a questão da pessoa que sente atração por alguém do mesmo sexo, que foi colocado também na palestra do nosso companheiro, que nos precedeu, do ponto de vista doutrinário, do ponto de vista psicológico, nos trazendo os arcabouços da alma, onde se localizam realmente as causas deste comportamento psicológico. Eu quero, nesse instante, com muito carinho, nosso companheiro Cláudio Palermo, grande divulgador do Espiritismo, por intermédio da Rádio Boa Nova, por intermédio da Rádio Web Palermo, a quem cumprimentamos pela excelente divulgação que vem fazendo do Espiritismo, das doutrinas abençoadas que nos levam à reforma íntima, à melhora interior. Esse é o nosso objetivo. Nós queremos, nosso companheiro se referir ao nosso trabalho na Federação Espírita do Estado de São Paulo, onde somos hoje presidente do Conselho Deliberativo da entidade. E nós, há muitos anos atrás, Cláudio, não vou dizer há quantos, porque senão nós vamos fazer aqui, vamos ao fundo do baú, não é? Mas eu dava aula nas segundas-feiras, eu tinha disponibilidade de horário nas segundas-feiras, e continuamos dando aula na Federação, em outras casas espíritas, mas eu dava aula nas segundas-feiras pela manhã, no curso básico, no curso de introdução ao Espiritismo, um curso que nos traz, que nos abre as portas dos conhecimentos primeiros do Espiritismo. Hoje o curso é chamado O que é o Espiritismo. Então nós estávamos lá nesse curso dando aulas, e nós damos aulas com os nossos companheiros aqui presentes em dupla, como estamos fazendo aqui hoje em tripla, se é que a expressão se adequa, não é? E isso é bom porque nós aprendemos uns com os outros e nos corrigimos também, não é? Corrigimos o nosso roteiro. E eu estava assistindo a aula do nosso companheiro, que ministrava a aula sobre as introduções ao entendimento da questão, quando um dos alunos levantou-se e veio até a mesa onde a gente estava e disse, me chamou de professor, preciso falar com o senhor. Era um dos melhores alunos do curso, mais disciplinados, mais atentos, mais dedicados, pessoas que já pela expressão
já demonstram o carinho e o entendimento pelo conhecimento que está sendo fartamente distribuído. Eu disse para ele: meu caro, nós vamos esperar o término da aula, depois a gente conversa. E ele me advertiu: Afonso, aí já era o Afonso: Afonso, eu preciso falar com você, você não vai esquecer. Eu digo: não, terminou a aula, nós vamos conversar. Muito bem. Eu, entusiasmado com a matéria que é exposta, com tanto carinho como o nosso companheiro fez aqui anteriormente, citando livros, referências bibliográficas, e para ser sincero, aquele compromisso escapou da minha memória. Finalzinho da aula, já com o almoço pela frente, e a tarefa, não é? A tarefa profissional me aguardando, aquela correria, não é? Aquela correria na direção dos nossos compromissos assumidos, e eu estou indo embora, esquecido do compromisso assumido com o aluno, e ele me diz: professor, o senhor esqueceu de mim? E a gente, como é caridoso para conosco mesmo, né, salvando a nossa pele: não, de jeito nenhum, eu ia no banheiro, não é assim que a gente fala? Para amenizar, eu ia no banheiro, mas eu já estou, não, nem vou, vamos conversar. Aí eu sentei, voltei à mesa, sentei, eu chamei, enquanto os alunos ainda conversavam entre si. É sempre tão bom. No término das aulas espíritas, ninguém quer ir embora, não é? Geralmente os expositores têm que ir porque eles têm muito compromisso, mas os alunos ficam naquela confraternização tão agradável. E o aluno olhou para mim, eu olhei para ele e disse: bom, vamos lá, vamos conversar, meu amigo. Aí ele disse assim: não tem gente na sala. Eu disse: pois é, a gente está aqui no cantinho. Ele disse: não, vamos esperar que todos vão embora. Eu disse: tá bom, vamos esperar que todos vão embora. Finalmente, dali a 10, 15, 20 minutos, todos foram embora. Ficamos nós dois, eu e o nosso aluno. E eu disse para ele: bom, então vamos conversar. E ele disse: espera um minutinho só que eu vou fechar a porta da sala de aula. Eu disse: mas não, eu prefiro fechar. Ele foi ali da porta, eu estava, a porta ali no fundo, eu estava aqui. Ele gritou para mim: não tranca, não tranca. Eu disse: mas não precisa, só encoste a porta. Eu disse: mas se alguém chegar? Aí eu comecei a ficar preocupado. Eu disse: se alguém chegar, a gente para de conversar e a gente atende a pessoa, acolhe e depois retomamos a nossa conversa. Ele disse: então tá bom, então se alguém chegar, a gente para de conversar. O senhor para de conversar. Falei: sim. Aí eu sentei já preocupado com horários, com os compromissos, hora de almoço, aquela correria toda. Olhei para ele e disse: pois é. E ele disse, olhou bem para mim e disse, sem fazer nenhum preâmbulo: eu sou homossexual. Eu fiquei na minha, olhei para ele, não é? Sem esboçar nenhum constrangimento, nenhuma reação, nem agradável, nem desagradável. Recebi aquela informação que ele me passava com tanta ênfase. E ele me respondeu: você não vai dizer nada? Eu lhe disse que sou homossexual, você não vai responder nada? Eu disse: não, calma, vamos com calma, vamos conversar. Qual que é o seu problema, qual que é a sua dor? Vamos conversar. E ele disse: olha, eu sou homossexual e vou me matar. Aí eu respondi, aí eu reagi. Eu disse: o quê? Se matar? Bobagem é essa, meu amigo? Esse é o maior crime que nós podemos cometer contra as leis de Deus. Já aprendemos isso na sala de aula. E pelo que eu percebi, pelos trabalhos, os questionários, você preencheu também, explicou isso também. Quero crer que você entendeu a aula. O que é isso de se matar? E aí ele, já mais tranquilo, tomando conta de si, me disse assim: olha, professor, é o seguinte, eu vou me matar porque a minha mãe me avisou hoje de manhã que meu pai descobriu o que eu sou. Descobriu umas revistas que eu tinha escondido ali, ele descobriu. E ele já avisou a minha mãe que vai me matar. E antes que ele me mate, me mato eu. Não vou dar o prazer do meu pai me matar. Eu pasmei, não é? Mas nós aprendemos, como os nossos companheiros também sabem aqui, e o Cláudio também, que militamos na Casa Espírita, nós sabemos que devemos manter o equilíbrio, não é? Diante das situações de grande tensão, não é? Quando pega fogo em algum lugar, graças a Deus a casa aqui
é bem protegido. Mas quando há uma ameaça, não é? Seja ela qual for, nós temos que conservar a serenidade, a tranquilidade. Quando todos perdem a razão, o espírita precisa conservá-la. E eu disse assim, bom, o que o senhor tem a dizer? Eu sou homossexual, já disse, e vou me matar. E eu só queria saber se o senhor tem, ele já de novo perdendo as estribeiras. Queria saber se o senhor tem alguma coisa a dizer. E eu disse, meu Deus, se eu tenho alguma coisa a dizer, eu tenho tudo a dizer. E senti, naquele instante, que tinha em minhas mãos uma alma, que Deus havia me colocado. E que Deus esperava da minha parte, não é como espera de cada um de nós, nas nossas missões do dia a dia, umas menores, outras maiores, espera que nós possamos agir de acordo com as leis divinas. Amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a nós mesmos. Mas eu travei naquele instante, eu confesso aqui nesse instante, eu travei porque tinha tanta coisa para dizer, e precisava dizê-lo com emoção, não apenas passando o conhecimento espírita, o conhecimento evangélico. E aí eu agi como eu reajo hoje diante das dificuldades. Coloquei a mão na cabeça e disse, pensei, e não falei. Ah, meu Deus! Gente, quando nós pedimos o socorro a Deus, não é? Isto é uma evocação. O Pai Celestial, quando recebe a nossa solicitação com fervor e humildade, Ele nos atende. Ato contínuo, eu tive uma inspiração. Olhei para o relógio, que trago sempre, porque o operário precisa controlar os seus horários. Olhei para o relógio e disse, a aula era na parte da manhã, nós estávamos já avançando no horário do almoço. Olhei para o relógio e disse para o aluno, já passou do meio-dia, vamos almoçar? Eu disse para ele, olhou para mim, e disse, professor, eu falei que vou me matar, que sou homossexual, o senhor está preocupado com o almoço? E eu respondi, inspirado. Eu disse, eu estou com fome. Você não está com fome também? Ele disse, eu estou com fome. Próximo da federação, na Rua Maria Paula 140, onde teremos todo o prazer de receber a todos que aqui estão, quem sabe possamos nos encontrar um dia, há muitos restaurantes para os mais diversos gostos e poder aquisitivo. Ou seja, dependendo do dinheiro, do crédito que tem no cartãozinho, a gente acha sempre um excelente um restaurante, refeitório. E aí nós fomos para um dos restaurantes que eu escolhi, com essa intenção, dos lugares mais tranquilos. Olha, nós sentamos ali, era próximo quase da 1h da tarde. Foi o almoço mais prolongado. Obrigado. Foi o almoço mais prolongado da minha vida. Era mais de 4h30 da tarde. Já estava preparado o restaurante para a janta. Mas o garçom nos conhecia, deve ter percebido ali, pela minha argumentação, alguma necessidade. Mas quando olhei para o relógio, ele também, 4h30 da tarde, a expressão dele estava aliviada. Eu também estava aliviado. Os ânimos eram diferentes. Assumi, inclusive, o compromisso de conversar com o pai dele, porque no entusiasmo de ajudar, a gente carrega piano. Deixa o piano que eu levo. Depois, na hora de pegar o piano, é que eu quero ver. Mas não é assim? No entusiasmo, no afã de ajudar, nós assumimos o compromisso. Eu disse, não, vamos conversar com o seu pai. Eu disse, não, com a minha mãe não precisa, que a minha mãe entendeu, ela já me conhece. E expliquei para ele. Eu comecei, naturalmente, e os companheiros, o meu irmão que me precedeu, o companheiro brilhante estudioso que virá a seguir, irá explanar, quem sabe até com muita propriedade, com muito brilhantismo essas questões, mas eu comecei me referindo a esse jovem que, como eu disse, era um brilhante aluno, disciplinado, companheiro que dava demonstrações de apreço pelas campanhas de caridade desenvolvidas pela casa. Comecei pelo básico. Comecei pelo livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Eu disse, olha, questão 200, 201, 202, está claro que o espírito não tem sexo. O sexo é um atributo
que nós temos no corpo físico, necessário para a nossa reprodução, e que também nos serve para permutar energias sublimes quando a nossa união é baseada no amor, é baseada no respeito, é baseada na sinceridade, no devotamento, nos faz, por intermédio do interlace sexual, nos faz receber e doar energias sublimes que nos retemperam a alma e que nos dão ânimo novo. Portanto, o sexo deve ser exercido, como foi colocado brilhantemente, com honestidade, com carinho, com amor, não é? Com dedicação, com apreço e com respeito. Haja vista que quando, eventualmente, alguém tem uma relação sexual ilícita ou promíscua, a primeira sensação que tem, não é? Quando passa o interlúdio, não é? É de repulsa por aquele que está ali do seu lado. Não é? Ela sente aquela repulsa e sente aquela vontade de se afastar, não é? Isso acontece, é muito observado. E notamos também que não podemos cobrar o comportamento sexual de quem quer que seja. Nós temos que respeitar, temos que entender as necessidades psicológicas de cada um daqueles que está conosco, navegando pelo mesmo planeta que é o mundo de expiação e provas, onde todos nós trazemos as sequelas do passado, comprometimentos do passado. Muitas vezes arruinamos a vida de alguém por intermédio das relações sexuais. Prometemos algo que não pudemos cumprir, ou abandonamos alguém às margens do caminho da vida, e trazemos para nós a necessidade de indenizarmos as leis divinas por intermédio daquela lei que nós já conhecemos, lei de ação e reação. Procuramos então vivenciar o mal que impingimos a alguém, sofrendo naturalmente as consequências do nosso comportamento. Eu fui conversando com ele e recordei um momento bem humorado, quando, não na mesma sala de aula, que são muitas as salas de aula, na federação, recordei um momento onde eu, entusiasmado em relação a essa questão que o espírito não tem sexo, que ora estamos homens, ora estamos mulheres, de acordo com a necessidade evolutiva de cada um de nós, e que para o espírito, em condição de autoanálise e autoconhecimento, tanto faz reencarnar como homem ou como mulher, desde que a reencarnação lhe sirva como alavanca para poder se melhorar, para poder aproximar-se de uma condição melhor. Pois é, então eu estava na sala de aula, contando para esse aluno e dividindo esse episódio com aqueles que aqui se encontram. Eu estava lá. Nós não somos homens, não somos mulheres, ora estamos no corpo de homem, ora no corpo de mulher, de acordo com a necessidade evolutiva. Se nós reencarnássemos apenas como homens, isso está no livro dos Espíritos, saberíamos apenas, então, somente o que os homens sabem. Aí um aluno levantou a mão. E os companheiros sabem, quando o aluno levanta a mão, é soberano, não é? Aí eu disse, pois não, a gente é gentil, não é? Em público. Em casa não tanto, mas em público, disse, pois não, pode falar, não é? Eles, professor, é o seguinte, se o senhor não é homem nem mulher, é problema seu. Eu sou homem. Eu até admito que tenha sido mulher em outras encarnações, até admito. Mas eu evoluí e hoje sou homem. Então não concordo com isso. Naturalmente, a classe inteira desabou, não é? Eu ali, pasmo, né? com aquele testemunho, mas sem perder, não é? Sem perder a serenidade. Não pode perder a serenidade, não é? Não pode passar recibo que perdeu, às vezes a gente perde interiormente, mas exteriormente tem que se segurar. Eu disse, bom, então vamos reavaliar a questão do sexo dos espíritos, não é? E me veio assim, por inspiração, uma forma de passar aquilo bem simples.
simples. Eu apontei para a luminária que se assemelhava a essa e disse assim: olha, se eu apontasse para essa luminária e perguntasse, por favor, a senhora me responde, é macho ou fêmea? É menino ou menina? Diriam o quê? Ele parou, uma moça respondeu: diria que o senhor pirou, o senhor está viajando aí, precisa ir lá para assistência espiritual para o P5. P5 é pão de banda na federação, quando, não é? Os colaboradores que às vezes, não é, se deixam perder pelas tentações, pelo orgulho, enfim, por tudo aquilo que nos leva à obsessão, não é? Que é a ação de uma vontade mais forte sobre uma vontade mais fraca. Pois é, então eu disse, então é absurdo perguntar se esta luminária é macho ou feio. Por quê? Porque ela é luz, não é? E a luz não tem sexo. O Espírito eterno é centelha de luz, não é? E os Espíritos, o próprio Espírito Emmanuel, por intermédio da sagrada psicografia do nosso saudoso Francisco Cândido Xavier, ele nos diz, o Espírito evoluído, em condição de evolução avançada, que certamente não é o meu caso, talvez seja o de alguém aqui, mas o meu deve estar muito opaco, ele adquire a luminescência rubiácea. Aquele que já viu um rubi sabe como é lindo, e um rubi brilhando realmente é uma beleza. Então, um rubi brilhando, uma centelha divina, uma irradiação luminosa, não tem sexo, não é? Embora os Espíritos digam, as tendências dos sentimentos dos Espíritos são diferentes, mas que nós ainda não estamos aptos a entender essa questão na sua extensão. Fui nessa digressão, fui me referindo a essa questão das distorções do nosso comportamento e coloquei com ele que eu discordava da expressão, sem desrespeito àqueles que adotam essa expressão, opção sexual, não é? Veja, nós recebemos do Pai Celestial, nós recebemos um equipamento divino, não é? Que é o nosso corpo físico. As moléculas formam as células formam os tecidos formam os órgãos formam os sistemas. O conjunto dos sistemas forma o corpo humano e vem com uma configuração adequada ao nosso desafio reencarnatório. Eventualmente, psicologicamente, psiquicamente, por motivos os mais diversos, que tenho certeza serão abordados ainda neste seminário, por aquele que tem essa condição, esse conhecimento de abrangência, nós nos descontentamos, não é? Com a nossa configuração e queremos assumir um outro tipo de comportamento que não é adequado à nossa proposta reencarnatória. Veja, essa distorção, não é, que leva ao comportamento homossexual é naturalmente, nós o entendemos, uma reencarnação intermediária entre assumir o comportamento de homem ou de mulher. Nós estamos ali descontentes com o corpo físico que recebemos, que não atende às nossas necessidades psíquicas. Não estamos falando da homossexualidade por prostituição, por promiscuidade, por curiosidade, por modismo, porque hoje as coisas estão bastante complicadas. Vamos fazer legal. Você não fez ainda? Vem cá, vou fazer. Eu vou, não é? É como a dependência química, abraçar o vício da droga, atendendo a um convite de alguém. Não é? O Maria vai com as outras. O que é? Isso é legal? Tá bom. Não tem a menor intenção de saborear, de entender, de se aproveitar da sensação que a droga traz, mas vai no ímpeto. Nós estamos nos referindo às criaturas que trazem de forma inata, ou seja, do berço, esta atração irresistível por alguém do mesmo sexo, que foi o caso deste nosso aluno há anos atrás. Hoje, ele contornou essa necessidade
E me contou, entre outros fatos que me causaram muita emoção, ele me dizendo: olha, professor, eu cheguei até a arranjar uma namorada para fazer a vontade de meu pai. Eu disse: como é isso? Ele disse: não, você não disse que não sentia nada pelas mulheres? Ele disse: pois é, mas eu tentei fazer um esforço, arranjei uma moça, comecei a sair com ela, começamos a namorar, e eu digo: mas o que aconteceu? Ele disse: foi um desastre, porque ele era um rapaz educado, bonito, não é? Trabalhador, ou seja, a companhia que toda mulher deseja, não é? Eu acredito, não é? Trabalhador, educado, de bons princípios. E um dia a moça, ele contando a história, a moça disse para ele: olha, a gente já está noivo. A moça dizendo: a gente vai casar, não vai? Ele: é. E o pai felicíssimo: meu filho é assim, apareceu na frente dele, não é? Ele garfa, é que nem o pai, pegador, não é? O pai, naquela educação, será que é educação? Aquele comportamento bastante questionável que tem razão no machismo, não é? Pois é, e esse moço disse que a moça disse para ele, a moça apaixonada, gostando dele, ele disse: nós vamos casar mesmo. Então, nesse final de semana, o pai e a mãe vão à área e a gente fica lá. E ele entendeu qual era o compromisso, não é? Ele disse: seu pai e sua mãe vão viajar? Vão, a gente fica lá. Avisa seu pai e sua mãe que você está, né? Nós vamos ficar lá, vamos ficar. E aí ele disse que não dormia, né? Decorrer toda aquela semana. E ela dizia: não, leva alguma roupa, uma camiseta, alguma coisa. Não se preocupe que lá tem tudo. A gente vai ficar em casa sábado e domingo. O pai só volta na segunda-feira, a mãe não está, não tem ninguém. Nas vésperas do ficar com a suposta noiva, que já era praticamente a esposa dele, pelo menos no entendimento dela, ele teve que dizer para ela. Ele, nesse momento ele me revelou, o coração quase vem para fora. Eu nem perguntei nada. Ele disse: quando eu terminei de confessar a verdade, ela queria me agredir. E chegou a me agredir. Eu não reagi, pois achei que ela tinha toda a razão. Me acusou de tê-la usado, e não sei o que eu era isso, que eu era aquilo. E eu disse que ela tinha toda a razão. Quanto mais eu dava razão para ela, mais ela me batia. Então, eu disse: mas e ele disse: não, mas ela estava me batendo por amor. Um amor que eu não poderia corresponder. Então, veja, ele contou também que procurou ajuda psicológica, mas não atendeu aos anseios dele. Talvez ele não tivesse encontrado um profissional que lhe falasse aos anseios que borbulhavam, que efervesciam em seu coração. Vejam, toda esta dificuldade, a criatura lutando, não é? Bravamente contra o impulso maior do que a sua própria vontade, ou seja, remando contra a maré. E nós explicamos a ele, no Espiritismo, ele disse: não, no Espiritismo eu não sei, mas o meu pai, e contou, o pai pertencente a uma religião dogmática, não é? Que considera o homossexual um demônio, que vai para o fogo do inferno, e que não tem conserto, não tem salvação. Eu disse: olha, esquece isso. Na doutrina espírita, e voltei mais uma vez a colocar os postulados espíritas, que o inferno é uma criação mental da alma doente, no egoísmo. E que o paraíso é construção mental daquele que está de bem com Deus, com a sua consciência, e que procura fazer o melhor para si e para o próximo. Contei para ele também, entre tantas questões que envolvem a vasta bibliografia espírita a respeito do comportamento homossexual, que nós temos que entender como reencarnação intermediária, alguém que está se reencontrando, enfrentando um desafio interior, como um artista de teatro que está, digamos, alguém gosta de teatro aqui? Todos gostam. Que pena que é tão caro, não é, Cláudio? Pena que é, mas o teatro é uma beleza. Imagine aquele artista de teatro, aquele ator, não é? Que
na companhia teatral, faz sempre o papel de mordomo. Digamos que todas as peças inglesas, sejam comédias ou drama, têm o papel de mordomo. E ele especializou-se em fazer o papel de mordomo. E o faz muito bem, e arranca aplausos, digamos, e inclusive causa até espanto para os outros atores, porque ele se sobressai acima do protagonista. Então, a cada período, a cada temporada, ele faz o papel de mordomo. Mas um dia o diretor de teatro, isso nós estamos no palco do teatro, disse para o ator: olha, agora, uma nova peça, não sei o que, você vai ter um destaque, vai ser... Eles, não, tudo bem, o que eu vou fazer? Você vai fazer o motorista de caminhão. O quê? Eu? Motorista de caminhão? Eu faço papel de mordomo, papéis mais sofisticados, motorista de caminhão, de jeito nenhum. E o diretor da peça diz: ou você faz, ou você, não é? Vai para a rua. E ele ainda reage com rebeldia, pois não quer aquele papel, mas acaba tendo que aceitar. Agora eu faço a pergunta: será que ele vai desempenhar? Claro, é um exemplo hipotético, simplório, pueril. Mas será que este ator vai desempenhar o papel de motorista de caminhão tão bem quanto ele desempenha o papel que ele ama, que é o de mordomo? Talvez não, ele vai fazer um motorista de caminhão diferente. Muito bem, estamos aqui, vamos para o Rio de Janeiro. Ele vai se dirigir às pessoas com mais polidez, com mais, não com afetação, claro, mas com mais... Oi? Mais educação, não é? Ele vai fazer um motorista de caminhão diferente. Não vai ter um comportamento rústico, não é? Que é próprio de alguém que lida com um veículo daquele porte. No palco das reencarnações, onde estamos nesse instante, nós somos convidados pelas leis divinas, pelas nossas necessidades evolutivas, e quando em condições, até pela nossa própria vontade, a desempenhar o papel de homem ou de mulher. E nós subimos ao palco e temos que desempenhar este papel. Se nós não temos ainda, se nós estamos ainda apegados a reencarnações anteriores, que é o caso de Carlota, personagem do meu livro, Alma de Mulher em Corpo de Homem, que durante inúmeras encarnações ela foi mulher, mas ela agiu de forma negativa, não se comportou bem no papel de mulher, foi mulher sedutora, promíscua, habituou-se a explorar a própria beleza, seduzindo os homens, e num determinado momento, depois de exercer inclusive a mediunidade em proveito próprio, ela desencarna e está no mundo espiritual em grande sofrimento. Arrependida do mal que cometeu, Carlota pede para reencarnar. E o Espírito bondoso, diante dela, atraído pelo seu arrependimento sincero, comovido, lhe traz a boa notícia: Carlota, vais reencarnar. E ela recebe a notícia e diz: agora sim, eu vou ser... Não é assim que a gente faz quando se arrepende? Agora eu vou ser uma mulher maravilhosa, vou ser mãe, vou ser filha, eu vou fazer tudo direitinho, se for médium, eu serei médium com Jesus. E o Espírito a interrompe: eu disse que vais reencarnar, mas desta vez num corpo de homem. E como Carlota recebe essa notícia? Com tranquilidade? Não, um espírito efervescente nos seus desejos interiores, como foi apontado aqui anteriormente. Ela diz: num corpo de homem? Nunca! Numa gaiola de carne? Nunca! O Criador não pode me impingir tal tortura. Já sofri nessa encarnação as consequências dos meus erros. Por que ainda esta crueldade para comigo, eu que sou uma mulher e quero sê-lo? E ela reage negativamente, se rebelando contra a necessidade dela própria e contra a vontade divina. Agora, nós deixamos aqui a questão para nossas reflexões. Como se comportará
tal espírito que se sente psiquicamente como mulher, pois gravou em sua mente, não é? Essa configuração, como se sentirá, como reagirá, como se comportará num corpo de homem. Então, a colocação fica aqui, mas nós gostaríamos ainda de ressaltar, isso será, quero crer, explorado pelo nosso companheiro que virá a seguir. Todos nós trazemos psicologicamente a possibilidade, trazemos a dualidade da alma, a bissexualidade da alma, pois a vivência na Terra irá nos fazer, a vivência no mundo material, irá nos fazer aproximarmos do reino angelical, transcendendo a sexualidade. Não é? Nós seremos criaturas desprendidas das necessidades, dos impulsos sexuais, que, como volto a dizer, foi bem colocado, encontram-se arraigados no instinto ainda presente, já que nós somos animais racionais, mas com muito instinto ainda para transcender e superar. Francisco Cândido Xavier, nós vamos colocando aqui para terminar a nossa apresentação, e foi algo que eu coloquei ao nosso aluno também, mas o almoço foi mais longo do que a nossa palestra, então não dá para contar tudo o que eu disse a ele. De certa feita, numa reunião em que ele recebia muita gente, profissionais da área da comunicação, e cada biógrafo conta de um jeito, nós vamos colocar como nos chegou, inclusive, por força da própria explicação do Chico. Estava ele lá reunido, havia profissionais da área de comunicação e havia uma senhora que observava o Chico, olhava para ele detidamente. E ele sentiu, o Chico tinha capacidade, às vezes, quando lhe era necessário e oportuno, para auxiliar os irmãos necessitados, captava os pensamentos efetivamente. E essa senhora, essa jovem senhora que estava ali, olhava para o Chico e dizia: como os espíritas podem gostar dessa criatura tão efeminada, com essa peruca horrorosa, com esses trejeitos, não é? Ela pensava em pensamento e observava o comportamento do Chico. Ela não pronunciara nenhuma palavra. Mas aí o Chico aproximou-se dela e, para espanto, surpresa, pasmo dessa criatura, ele disse: olha, me perdoe se a minha aparência lhe incomoda. A mulher ficou branca como essa parede e tremeu, não entendeu, não é? Me perdoe se a minha aparência lhe incomoda, mas eu não sou homossexual. Eu nunca tive, isso já nos anos 70, eu nunca tive relação nem com homem, nem com mulher. Mesmo porque eu não nasci para isso. Eu nasci para isso. Aí ele apontou a mesa, onde os lápis estavam espalhados e as folhas brancas de papel sulfite aguardavam as mensagens do céu. Eu nasci para isso. Me perdoe, minha irmã. Bom, a mulher se debulhou em lágrimas, abraçou o Chico, que também tomava as dores do próximo, aquele que chegasse iria, quem sabe, acreditar que ali havia um reencontro de almas, e quem sabe houvesse mesmo. Estamos fadados, posso dizer, fatalidade, estamos caminhando para transcender os impulsos sexuais e sublimá-los um dia na direção de forças criativas, forças criadoras, forças curativas, que nos darão a possibilidade, quem sabe, só Deus é quem sabe, de sermos engenheiros siderais, construtores de mundos celestiais, de novas organizações biológicas, transcendendo a materialidade de hoje e nos entregando a Deus de corpo espiritual, de alma, que é a mesma coisa. Que Deus possa nos abençoar e que, diante do comportamento diferenciado daquele que está ao nosso lado, saibamos auxiliá-lo, saibamos compreender
defendê-lo, saibamos ampará-lo, pois cada um tem as suas necessidades e impulsos individualizados. Façamos aos nossos irmãos aquilo que gostaríamos que fizessem para conosco. Vamos nos amar indefinidamente e estudar esta questão, que será colocada com maior profundidade na próxima palestra. Mas antes tem um cafezinho, amigo. Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Muito bom, agora a gente tem um intervalo, o café será aqui na sala ao lado. Também o Afonso trouxe o livro, quem quiser adquirir.